Psicometria, terapia de vida passada e arte. Relaxando e concentrando a mente numa madrugada, veio para mim a intuição de voltar a estudar dois autores, Avicena, um filósofo árabe, e também o Walter Benjamin, que escreveu sobre a questão da arte. Há 2 anos eu iniciei os meus estudos em TVP, terapia de vida passada. Depois eu me tornei paciente da psicóloga, especialista em TVP, Elaine De Luca, que segue o método norte-americano Netterton. Nesse ano, agora de 2020, retomei mais firmemente minhas investigações sobre a arqueologia, ciência da qual obtive o mestrado em 2005 lá na USP, no MAI. Anotei algumas experiências parapsíquicas pessoais como arqueólogo de campo no resgate de artefatos em sepultamentos indígenas pré-históricos. Alguns fenômenos estranhos aconteceram a partir do meu contato com aquelas urnas funerárias. Então somei a esses eventos algumas experiências naturais que obtivera com a chamada psicometria. Psicometria é a capacidade de acessar informações, através de uma percepção extrasensorial, informações do passado longínquo relacionado com objetos que você segura, que tem contato com você ou que estão na sua proximidade. Nos anos de 1990, trabalhei como psicometrista numa instituição bancária em São Paulo. Mas só há pouco tempo que eu tomei consciência de que o nome psicometria é usado também, além da psicologia, aplicação de testes, essas coisas, no campo das energias psíquicas ou as ciências ocultas. A pessoa que possui essa capacidade, essa sensorial, de extrair informações sobre o passado a partir do contato com algum objeto, é chamada de psicômetra. Eu não sou um psicômetra desenvolvido, mas já tive algumas experiências interessantes nesse campo. Em relação com a memória e o passado, eles sempre foram muito fortes para mim, desde a infância. Eu lembro que na pré-adolescência eu mantinha uma caixinha de lembranças ou objetos de recordação. E através desses objetos eu conseguia reviver situações de vida que me tinham sido caras, importantes. Eu me formei em arquitetura no final dos anos 70, com um TCC, um trabalho de conclusão na área do patrimônio histórico. E essa especialização seguiu no meu interesse pelas décadas seguintes. Trabalhei como funcionário público na área do patrimônio e preservação da memória por mais de 10 anos. Mesmo antes de iniciar o estudo e prática terapêutica em vidas passadas, eu já havia experimentado, através de técnicas do yoga, o relaxamento, o contato com algumas de minhas vidas anteriores, na selva, na Europa, no Oriente. Hoje, eu tenho 63 anos de idade, formado em arquitetura e arqueologia, aí eu busco resgatar uma série de fenômenos que experimentei relativos tanto a objetos do passado como a locais com forte presença de vestígios históricos e culturais. Em 2019, eu fiz uma viagem para a Índia, que foi muito rica, com experiências reveladoras de sentidos internos, a partir de vivências lá nos templos, museus de arte antiga indiana e uma estadia num ashram no sul do país. Eu sempre tive o cuidado de registrar minhas experiências psíquicas advindas das práticas de meditação e treinamentos de yoga. As experiências de projeção da consciência ou saídas do corpo tiveram início para mim na década de 1970 e compuseram uma série de registros em textos e desenhos. Eu passava por uma experiência, sentava, redigia e fazia uns desenhos, uns croquis que depois se transformavam em artes, em outros desenhos mais elaborados. Hoje, como desdobramento dessas investigações, trabalho na verificação de fenômenos de animismo e mediunidade, os quais busco analisar dentro da atual perspectiva de um pensamento quântico. Outro dia, tivemos mais uma reunião online do nosso grupo de estudos de cura, onde lemos e comentamos a obra da norte-americana Anne Brennan, autora do livro Mãos de Luz. Nessa ocasião, da reunião, nós refletimos sobre uma posição que a autora colocou da necessidade da gente se desfazer de objetos que não mais usamos e que guardamos, ficam entulhando a nossa casa.
Diz ela no livro que tais objetos podem contribuir para um certo bloqueio energético, uma estagnação nociva à vivência diária. Aí, de minha parte, eu expus e busquei justificar, junto aos outros colegas do grupo, o extenso volume de livros que compõem minha biblioteca particular. Dei como exemplo os livros relacionados à cultura oriental, que muitas vezes, quando é o caso de livros que são textos sagrados, eles são escritos em aforismos. Aforismo é uma pequena frase curta que guarda uma verdade espiritual, atemporal. Geralmente são frases que são cantadas como mantras. E o entendimento dessas frases ele vai se alargando conforme o estudioso ou o praticante vai se desenvolvendo espiritualmente. É como aquela história de que você nunca toma banho no mesmo rio mais de uma vez, porque as águas correm. Numa primeira leitura, se fazemos essa leitura, por exemplo, com a idade de 15 anos, o entendimento acaba sendo limitado devido à pouca experiência de vida que a gente tem. Na idade madura, a mesma obra proporciona novas e amplas luzes que no primeiro contato não poderíamos alcançar. Experimente reler hoje um livro que você leu há 20 ou 30 anos atrás. E foi assim, nesse contexto, que na madrugada seguinte, à nossa reunião do grupo de estudos de cura, durante os exercícios espirituais e meditação, logo na madrugadinha, surgiu inesperadamente a lembrança dos dois autores. É como se alguém estivesse falando no meu ouvido: leia, estude de novo, Avicena e Walter Benjamin, que eu havia lido já há muitos anos atrás. O primeiro vimos em cursos da Faculdade de Filosofia da FACAPA, lá em Pouso Alegre. Em 2012 eu fiz uma série de cursos independentes dentro dessa faculdade. E o segundo, Walter Benjamin, sobre as minhas leituras de arte. A partir dos anos 2000 ele sempre estava presente. Por isso foi bom manter esses volumes na minha biblioteca. E aí eu fui lá e achei eles de novo, retomá-los agora para estabelecer suas relações com os nossos exercícios em psicometria. Com a pandemia e o maior isolamento social, as atividades no ateliê de arte, tem um ateliê de arte lá na chácara, se intensificaram. Comecei a pintar muito mais, desenhar, sendo que produzi uma série de desenhos e pinturas de caráter simbólico e surrealista, que eu denominei de série Psicometrias. Essas obras tiveram como base a leitura de vários autores sobre o fenômeno psicométrico, e no campo plástico é uma releitura daquelas antigas séries de trabalhos dos anos 80, daqueles mapeamentos, das experiências de projeções da consciência, das viagens astrais. Enfim, as distintas áreas de estudos vão se conectando agora. Conhecimentos de diferentes campos científicos, esotéricos, vão se aproximando e fundindo em uma síntese. Tudo isso acontece no sentido de um preparo para futuras atuações no campo da TVP, a terapia de vidas passadas, onde tenho focado e estudado, recebido instruções, me preparando para aplicar a TVP. Bom, vamos então aos autores. O Walter Benjamin é um filósofo judeu, foi um filósofo judeu, alemão, das primeiras décadas do século XX. Ele trata da aura da obra de arte. O texto principal dele é a obra de arte na época da sua reprodutividade técnica. Ele estabelece a importância do culto ao original. O original possui uma energia, uma obra de arte original, uma energia única, uma aura, que se perde quando ele é reproduzido mecanicamente para satisfazer ao mercado. É diferente a experiência de estar na presença de uma obra original do que possuir uma reprodução dela na parede da sua casa. Para nós que adentramos o ambiente das energias espirituais imponderáveis, existe mesmo a questão de uma energia sutil que fica impregnada na obra. O artista ali pintando coloca eflúvios energéticos através da sua pincelada, emoções no ato de pintar. O clima do local, as ideias, emoções e diálogos internos que se sucedem no espírito do artista em ação, isso tudo gruda na obra, formando sua configuração física e espiritual, que vai além do sentido de aura que o próprio Benjamin se referiu nessa obra.
Depois da obra concluída, o contato do público e a história expositiva e de pertencimento da obra, quem ficou dono dela e tal, também vão se anexando como valores à história do objeto artístico. Segundo alguns autores em psicometria, essas informações elas ficariam impressas na própria estrutura quântica dos objetos. Assim se sucede também com os artefatos arqueológicos, aí que eu faço a ligação com a arqueologia, que também possuem e guardam uma aura nesse sentido. Não só no sentido externo, né, que de aura que se concebe como geralmente as camadas de uma cebola, mas considerando todas as informações históricas e vivenciais potencialmente presentes no objeto e que podem ser auferidas por alguém dotado da percepção sensorial superior. Algo como a intuição profunda, o faro hipersensível dos animais, ou poderíamos pensar no acesso do psicômetra ao inconsciente coletivo junguiano, uma outra vertente de explicação, ou o Akasha hindu. A Akasha seria o grande reservatório universal de registro de tudo o que acontece no universo. Isso é colocado nos Vedas hindus. Mas a realidade hoje é que a arqueologia, cada vez mais ela está focada na pesquisa a partir dos elementos materiais, o físico-químico dos artefatos. Sejam eles objetos móveis, sítios arqueológicos, cidades. A arqueologia, enquanto disciplina e prática de campo e laboratório, tem apresentado uma obsessão pelo científico, estritamente científico, deixando de lado as interpretações que fogem à verdade estritamente tecnicista, a qual a ciência arqueológica vai se filiando cada vez mais. Nesse sentido, as interpretações acabam ficando sempre para o futuro, no segundo plano, quando se esgotariam todas as verificações técnicas. Mas como a própria ciência sempre está a desenvolver novos métodos para o uso de aparelhos tecnológicos, a interpretação do passado com suas possibilidades de conhecimentos e como hipótese sobre a vida dos grupos humanos que não existem mais, fica reduzida, ou seja, é lançada como uma atribuição para ser feita no futuro. Parece que a imaginação deveria ser abolida da arqueologia oficial, se é que alguma vez ela teve alguma importância. A verdadeira ciência no campo da arqueologia fica então restrita, reduzida ao verificável através dos sentidos externos, colocados sob a lente de aparelhos de medição. Isso elitiza a arqueologia, e ela acaba servindo, como é na natureza da arqueologia, da arqué, do grego, que significa também poder, acaba servindo principalmente ao poder instituído. O outro autor, que é o Ibn Sina, ou o Avicena, ele nasceu na Pérsia, onde hoje é o Irã. Foi filósofo, médico, astrônomo, foi um expoente da chamada Era de Ouro Islâmica, em torno do ano 1000 depois de Cristo. Ele estudou a metafísica de Aristóteles, fazendo parte dos filósofos da Falsafa que trouxe o pensamento dos gregos para a Europa, principalmente no sul da Espanha. Lembra a invasão dos bárbaros, dos árabes da Península Ibérica, Foram vários califados no sul da Espanha e tal, e eles traziam esses filósofos como conhecimento, com muita cultura. O Avicena deixou 450 obras entre física, matemática, astronomia, geologia, psicologia, poesia. E no seu livro Os Sentidos Internos, Avicena apresenta a sua psicologia, tratando de imaginação, memória, desejo, razão. Ele trata das realidades internas e externas, do sensível e do não sensível. Fala do material e do imaterial, e principalmente das questões relativas à cura. Como médico, escreveu extenso tratado sobre doenças e curas, estabelecendo os cânones, padrões que foram utilizados por muitas universidades europeias pelos séculos seguintes, até mais ou menos 1500, 1600. A psicometria utiliza de objetos no seu processo de sacar conhecimento do passado. A aura dos objetos, por isso que eu falei do Walter Benjamin, por isso que foi me dada essa dica de voltar a estudar ele, ela é considerada aqui como emanações da realidade temporal que ficam cristalizadas na própria estrutura atômica e energética do objeto. Em psicometria, quando não se pensa assim,
né, se toma os objetos como meio através do qual se estabelece a ligação do psicômetra com o inconsciente coletivo, né, como eu falei, ou a caixa, né, como foi falar que eu expliquei anteriormente. Essas informações obtidas pelo psicômetra através da sua percepção sensorial superior aparecem quando é estabelecida a ligação energética com o passado relativa a todas as experiências que envolveram o objeto em foco. Como método primeiro, o psicômetra inserta uma concentração mental firme e profunda sobre o objeto que ele segura na mão ou que está perto dele, que pode, né, em contato físico, às vezes está só na proximidade. Em seguida, ele procede a uma expansão áurico-energética de si mesmo, que penetra e se funde com a aura do objeto. É como se acontecesse uma viagem de consciência que leva ao envolvimento com a totalidade de informações guardadas holograficamente no objeto ou em qualquer fragmento dele. Você pega, por exemplo, uma urna funerária inteira, tem uma informação. Se você pegar um pedacinho de um caquinho dessa urna, ela vai ter a informação inteira também. Por isso que fala em holografia. Depois, o psicômetra, dependendo do seu campo interno de paranormalidade, traduz tais informações em imagens ou discurso verbal para o mundo exterior. Pode expor, por exemplo, situações de vida dos donos do objeto em diferentes períodos históricos, locais de proveniência do material que compõe o objeto, entre outras informações. O método da psicometria foi muito utilizado no século XIX, onde aconteciam muitas pesquisas nesse campo, e com sucesso. Por exemplo, na busca de pessoas desaparecidas, na localização de jazidas minerais. Vários estudiosos, né, dessa época, e mais atuais, como o Mesmer, Swami Pankadasi, Buchanan, Denton, Ernesto Bozano e Hermínio de Miranda, né, do espiritismo kardecista, Butler, entre outros, relatam em seus livros abundantes exemplos de pessoas dotadas da faculdade de psicometria e os fenômenos extraordinários, né, observados e confirmados por eles. Consideramos como obra de arte, né, um trabalho que conseguiu expressar de forma cabal, né, magistral, um conceito tão próximo da alma interna do artista, que por representar essa condição de profunda perfeição, guarda em si fortemente aquela verdade estética. Uma reprodução de obra de arte, por outro lado, por mais perfeita que seja, né, como é o caso atualmente, hoje tem aquelas reproduções em fine arts, né, que são perfeitíssimas, mas não consegue manter a aura, né, uma força expressiva de conteúdo e verdade presente somente nos originais. É muito diferente, por exemplo, quando você vai a Amsterdã, né, na Holanda, visitar o Museu Van Gogh, e você para na frente, né, de corpo e alma presente ali diante de uma paisagem do mestre, né? A emoção que a experiência cara a cara produz é indescritível. Todo um fluxo de energias e materiais que produzem um choque na nossa alma, uma experiência muito profunda que fica facilitada diante daqueles quadros fabulosos e originais. A psicometria, como é entendida pelo esoterismo, né, pelo espiritualismo em geral, aduz que tais conteúdos pertinentes à história de um objeto, seja ele de arte ou um objeto qualquer, estariam impregnados no próprio objeto, numa sua dimensão quântica. As informações ficam guardadas na própria estrutura molecular interna do objeto. Ou então que o psicômetra entraria em contato com o reservatório infinito universal dos registros hindus, a caixa. Tem outras teorias também sobre isso aí, ou entraria em contato com o inconsciente coletivo, né, como já falei já 2 vezes. Desse arquivo, né, de informações, o psicômetra extrai os dados referentes ao passado do objeto, que ele traz para a realidade. Vários autores da psicometria nos dão inúmeros exemplos cercados de todas as garantias contra fraudes, de fenômenos de psicometria, cujas informações foram posteriormente checadas, confirmadas, objetos perdidos que têm sua localização detectada, objetos museológicos que são utilizados pela psicometria e que revelam informações históricas da sua manufatura, seus percursos entre vários donos em épocas distintas,
informações sobre sucessos de um passado às vezes longínquo, que podem muitas vezes ser perfeitamente confirmadas. Nossa proposta de pesquisa, né, atual, vem trabalhando hoje, busca relacionar a psicometria com a TVP, com a arqueologia e com a arte. Estudamos as possibilidades de utilização de objetos antigos como índices de penetração dentro da TVP. Uma pessoa que tem um interesse e simpatia sem motivo aparente, por exemplo, pelo Egito Antigo. Outra que sente atração ou repulsa por artefatos da época medieval, que demonstra interesse inato, às vezes desde criança, pela China imperial, pela Índia, pela Grécia. Isso pode certamente estar relacionado com vidas passadas da pessoa, dentro de um esquecimento guardado no inconsciente, que apesar disso deixa escapar algum sentido. Temos ainda a possibilidade de tomar o corpo humano enquanto objeto de percepção psicométrica, usando essa percepção sensorial superior como instrumento diagnóstico, coisa que hoje está sendo investigada por vários médicos, como é o caso do Dr. Paulo César Frutuoso no Brasil, e também por diversos terapeutas holísticos, né, no seu tratamento. Então a gente acaba unindo, né, a arte terapia, a terapia de vidas passadas como uma outra forma, esse grupo de cura e esses autores como estudo, e no fim as coisas vão se juntando, vão se mesclando, e a gente vai percebendo que tudo vai dando um enfoque a partir da energia, né, que existe nas coisas, da questão da consciência, e por aí segue uma pesquisa que hoje é uma coisa tão natural, né, tão tranquila, tem muita gente trabalhando nesse campo da consciência, e da ampliação da consciência e do conhecimento possível de se sacar e de se obter a partir desse campo mental.